Vamos conversar rapidinho sobre leituras? Me conta o que vocês andaram lendo e arrasa aqui nos comentários, porque eu vou aqui destilar algumas leituras, a maioria delas indicando para vocês, porque eu gostei bastante. Diário de leituras funciona assim, um papo sobre leituras, eu falo um pouquinho dos livros que eu andei lendo, faço esse diário aqui com vocês e vocês podem fazer a mesma coisa comigo aqui embaixo. Me recomendem livros, eu adoro essa troca. E eu confesso que eu estou um pouco atrasada com o meu diário de leituras, eu estou ainda comentando os livros do ano passado, mas eu vou atualizar esses vídeos, eu vou ver se eu faço uns 2 em um mês só, pra gente atualizar as leituras. De qualquer forma, eu convido você que tem Scooby, ficar meu amigo por lá, minha amiga por lá, porque lá eu coloco direitinho os livros que eu tô lendo, coloco sempre a atualização, em que página eu tô nas leituras. A Paciente Silenciosa, esse suspense policial, escrito pelo, eu acho que eu sempre falo o nome dele errado, me desculpe, senhor Alex Michaelides. Ele nasceu no Chipre e se estudou na Universidade de Cambridge, então eu tô colocando aqui um pouquinho do inglês, não sei se é assim que fala, mas esse livro é um suspense policial que eu gostei bastante. Ele começa... eu já tenho uma tendência também de gostar da maioria dos suspenses policiais que eu leio, quando envolve o aspecto psicológico, e a Paciente Silenciosa acaba tendo essa pegada e coloca a arte e a linguagem junto da trama aqui. A história começa quando Theo, que é um psicoterapeuta, porque eu agora tô atenta que eu confundo psicólogo, psicanalista, psicoterapeuta, até já tô entendendo a diferença de cada um, mas eu sempre confundo se um é o quê? O que é? Se é psicólogo, então ele é psicoterapeuta. O Theo, ele, de certa forma, até meio que um novo, né? Ele não tem tanta experiência e ele vai querer trabalhar em um caso que, segundo os colegas dele, já é meio que um caso perdido, que é o caso da Alicia, que cometeu um crime, já tá condenada, inclusive, mas está vivendo num centro psiquiátrico porque simplesmente ela era uma artista, ela era uma pintora e ela deixou de falar, ela não fala mais nada, não emite uma palavra. E aí a trama aqui desse livro vai envolver essa comunicação que o Theo vai tentar fazer com a Alicia, o método de comunicação, o que eu achei uma das coisas bem interessantes de como que a arte e a linguagem podem ajudar nesse processo de tentar entender o que está dentro da mente humana. Por outro lado, também a trama vai juntando passado e presente. A gente vai ver a vida da Alicia, inclusive ela é acusada de matar o próprio marido. Talvez você tenha se lembrado do Garota Exemplar, mas eu acho que esse livro, ele é um pouco diferente. Só tem uma, talvez, crítica, assim, que o final foi um pouco... As coisas encaixaram, assim, de um jeito que... Enfim, eu gostei, no total, no final mesmo, assim, eu gostei do que era a proposta do suspense como um todo. Tornar-se Palestina, da Lina Meruane, é um livro com um relato da própria vida, né, que ela faz, a Lina Meruane faz da própria vida, assim, não da vida como um todo, mas especialmente pelo fato da família dela ser palestina. Ela nasceu no Chile, mas a ascendência dela veio refugiada de lá do território da Palestina, quando eles perdem, inclusive, o território. E então a Lina Meruane vai falar exatamente como é que ela se sente sendo uma chilena. Ela nasceu no Chile, mas como é que ela não se sente chilena, por um lado, por conta da cultura da família dela? Em um determinado momento, ela também vai se sentir com um desejo, ela vai realizar aqui, né, curtinho, como que ela conhecer essa cultura. Ela vai
ter contato com a família. Ela vai viajar, vai para Tel Aviv, vai passar por algumas cidades dali do estado de Israel, e algumas pessoas da família, primos, né, um pouquinho mais distantes da família, e como que também essa cultura, ou seja, ela também não se tem esse estranhamento com a cultura de quem vive lá no estado de Israel, os palestinos que estão lá. Então eu acho assim, o que eu mais gostei desse livrinho aqui é que eu percebo que os conteúdos assim da cultura palestina sobre os palestinos são um pouco mais escassos, pelo menos para mim. Eu vejo mais sobre a parte dos judeus, mas a parte dos palestinos não. E eu tinha uma professora de geografia que eu amava, que falava um pouco sobre uma espécie de apagamento que existe, ou distorção que existe acerca dos árabes e dos palestinos. Esse livro, ele pode ser uma boa pedida para quem gostou do Estrangeiro, do Albert Camus, que eu não li, mas pelo que eu sei, é um tema que eu tenho gostado muito. Inclusive o Estrangeiro, possivelmente, eu não faço metas, mas seja uma leitura de 2021 para mim. Eu tô gostando muito do tema desse local, dessa sensação de não pertencer a uma categoria. Então, exatamente, pessoas que vêm de uma cultura que já não é mais aquela cultura, mas foram inseridas em outra cultura, em outro território, e por conta disso ficam nesse não lugar. E quando a gente for fazer o vídeo, eu já vou convidar vocês para um vídeo que vai ser espetacular, apesar de nem ter roteiro ainda, mas eu já tô com as ideias todas aqui na minha cabeça, que a gente vai conversar mais sobre Tornar-se Palestina no vídeo que a gente falar de Pedro Páramo, essa leitura espetacular que eu fiz, mas eu terminei recentemente. Então, depois no próximo vídeo de leituras eu falo um pouco mais do Pedro Páramo, do Juan Rulfo. São completamente diferentes, um é não ficção, o Pedro Páramo é uma história de ficção, mas eles têm um fio condutor muito bom, e que também, olha só, vou convidar você agora para o vídeo que ainda vai acontecer. Se inscreve no canal, porque inclusive a gente vai falar também o lixo. Peraí, onde é que eu estava? Me ajudem. Acho que eu estava falando do vídeo que teremos de Pedro Páramo com Tornar-se Palestina, e que também vamos falar de uma série de filmes que eu acho que envolve esse tema também do não lugar, que é a série dos filmes do Rocky Balboa. E eu queria, e eu acho que eu ia falar isso para convencer você de se inscrever no canal, para poder acompanhar, ver se tá inscrito, hein? Pra gente acompanhar o vídeo. Não tem data ainda pra sair, mas já tá aqui, ó, na minha cabeça, vai ser bem legal. Eu estava cheia de expectativas, mas aí realmente acho que foram muito altas, porque não deu match. Eu li O Misantropo, do Molière, esse dramaturgo francês, que pelas pessoas entendidas, ele é o que o Shakespeare é para as tragédias, o Molière é para as comédias. E eu amo comédias, mas eu não... Acho que eu teria que aprender e entrar mais no contexto histórico, porque eu não peguei muito a onda dessa peça, tá? Mas como todo clássico, ele vai ficar aqui na minha estante, que um dia, quem sabe, eu volto para ler O Misantropo, do Molière. A história principal, assim, é do Alceste, que ele é um cara assim muito digno e honrado e certinho, só que a sociedade, ela acaba não sendo assim, mas ele está apaixonado, e assim, ele corrige todo mundo, assim, bem moralista, digamos assim. Só que ele tá apaixonado por uma mulher que eu preciso ler o nome, eu não vou acertar, é um nome francês que eu achei difícil. Eu tô com Clementine do Westworld na cabeça, mas é Célimène. Vou escrever, tá? Célimène.
E por estar apaixonado por ela, ele mesmo vai meio que nas atitudes, assim, ele vai se contradizer. Então, tinha tudo pra... Acho que pra mim, acho que talvez tenha sido o momento mesmo da leitura. Mas esse aqui não. Esse aqui eu concluí... Olha, eu concluí Os Irmãos Karamazov, acho que aqui fica melhor, do Dostoiévski no final do ano passado. Eu passei o segundo semestre praticamente todo lendo, porque são 2 volumes, então eu li primeiro, comecei em agosto e em dezembro eu concluí. Eu acho que é realmente uma grande obra do Dostô. Já tem vídeo que eu acho que vocês vão poder conferir quando sair esse vídeo de leituras. O vídeo dos Irmãos Karamazov já está aqui, então eu posso deixar aqui em algum lugar, aqui embaixo. São 6 razões, para você ler Os Irmãos Karamazov, tá? Então eu vou deixar aqui o marketing do vídeo. Eu amei Os Irmãos Karamazov, gostei mais de Crime e Castigo e sigo lendo Dostoiévski, que pra mim é um encantamento. Bom, gente, eu vou lembrar também que seguimos com a leitura dos contos do Machado de Assis. A intenção é ir lendo todos os contos, né? Vamos lendo contos do Machado e pensando sobre os contos do Machado. Então teve Vida do Adão e Eva, que eu li, e eu já li também e já gravei o vídeo, de Uma Noite, que a gente em breve conversa sobre esse conto, tá? E por falar em contos, eu li também um conto da Chimamanda, o Zincora, que a gente vai conversar também junto numa semana especial para a gente discutir contos aqui no canal mais pra frente. O conto da Chimamanda foi maravilhoso, como tudo da Chimamanda que eu leio. Então a gente vai ver a jornada dela, da Zincora, que tá chegando num hospital para ter neném, sozinha, e a gente vai ver o passado dela. Mas a gente conversa melhor na semana especial de contos. Mas eu já deixo aqui, se você gosta da Chimamanda, eu acho que é muito difícil você não gostar desse conto que ela escreveu. E uma dica, não sei se vai estar disponível, mas quando eu li ele estava disponível no Kindle Unlimited. Mais um livro espetacular que eu li, dos preferidos, é o Sobre Fotografia, da Susan Sontag, o primeiro livro da Susan Sontag, essa filósofa, que eu fiquei simplesmente impressionada. O ensaio que ela faz, as discussões que ela propõe sobre fotografia. Vamos falar desse livro aqui com um vídeo que eu chamei do Manual do Instagram. Sim, vamos pensar no Instagram, que ela não pensou, mas vamos fazer associações com o Instagram. Vamos pensar também no papel que a fotografia teve, assim, na história. A gente vai discutir isso também. Então esse livro, ele é excelente, acho que para quem gosta de... Acho que é uma filosofia muito acessível que ela propõe aqui, o pensamento sobre o propósito da fotografia, tanto um propósito de documentário, do valor que a gente atribui em uma imagem como a prova de algo, e como essa imagem, esse quadrado que a gente chama fotografia, nos serviu muito para nos conectar com a dor do outro, com coisas que a gente não veria, tantas pessoas não teriam acesso e não veriam se não fosse a fotografia, como também um conteúdo simbólico que a fotografia tem, de que parece que a gente quer atestar que aquilo aconteceu por conta desse quadradinho. Então, como que a gente lida com a fotografia em viagens, por exemplo, em que ela até sobrepõe a experiência prática. Enfim, vamos aguardar o vídeo para a gente conversar melhor sobre esse livro da Sontag, mas eu já deixo aqui a indicação. Lá pelo dia 23 de dezembro, eu me lembro, eu fiquei pensando assim, vai ser o dia 23, 24, vai ser o dia de eu pegar esse livro que eu já queria ler há algum tempo, mas ele vivia esgotado. E aí foi feita uma republicação, inclusive ilustrada, muito bonita, que é o Cartas do Papai Noel, do Tolkien, que o Tolkien escreveu cartas para os filhos todo ano, falando da rotina que era do Papai Noel, imaginando histórias de como seria, né, como ele criou
o dia a dia a cada ano para providenciar os presentes para os filhos. Então aqui é o mundo da imaginação, um mundo em que a gente, enfim, essa coisa aqui também a cultura de Papai Noel é uma cultura bem assim do norte, a gente tem essa noção, mas para quem gosta dessa coisa natalina, eu acho tão bonito o jeito que o Tolkien vai colocar os filhos para poder pensar e poder sair do mundo real. E muitas vezes a tendência é pensar que é uma ilusão, que tirar pessoas da realidade pode ser danoso, porque vão fazer elas viver num mundo que não existe. Mas eu acho que a conexão que o Tolkien, a forma que o Tolkien coloca, não só nesse livro, mas no que eu leio sobre o Tolkien, apesar de nunca ter lido os romances do Tolkien, mas do que eu leio sobre o que ele acreditava do que era fantasia e do que ele fez com a fantasia, a gente pode perceber como que a gente não consegue criar se a nossa mente não está aberta para algo que não existe. E o que é a fantasia do que é algo que não existe? Então até talvez o engenheiro que esteja na sua casa, ou você que estuda engenharia, com certeza o engenheiro que criou algo, primeiro ele imaginou, primeiro ele precisou expandir dentro da lógica de cálculos, mas ele precisou expandir a consciência para algo que não existia ainda. E eu acho que é esse o papel da fantasia. E na infância, mais ainda, né? Então é uma delícia mergulhar no espírito natalino aqui com as cartas do Papai Noel. Um outro livro que eu acho que combina com esse espírito de fim de ano, apesar de eu não ter pego ele por conta disso, mas ao final eu me dei conta de que ele combinava, é o Anne de Green Gables, da Lucy Maud Montgomery, que essa história tão fofa, tão maravilhosa. Anne de Green Gables me tocou de um jeito que eu acabei levando ele para os melhores do ano. Não teve como. Que imersão que eu fiz nessa história. Uma menina órfã, que é a Anne, ela vai ser adotada por um casal de irmãos, que é a Marília e o Matthew. Só que, assim, quando a Anne chega nesse local, que é o Green Gables, que é o local que eles vivem, né, esses dois irmãos, um local rural, bonito, uma paisagem até idílica. Ela se encanta, mas o que aconteceu foi que os irmãos, eles tinham pedido pro orfanato para mandarem um menino. E o orfanato manda uma menina, e quando ele vai pegar o Matthew, que vai pegar a Anne, ela tá lá num local tipo uma estação de trem, o orfanato mandou ela, não tem como ele devolver naquele momento. Então ele leva a Anne para casa. A Marília se assusta, meu Deus, eu quero o menino, porque o menino vai dar menos trabalho, porque o menino vai ajudar o Matthew nos trabalhos de plantação, trabalhos assim dessas casas assim rurais, e a menina não ia ter essa serventia. Enfim, então acho que eu nem vou contar o decorrer da história, mas daí já fica assim aquela meio que encruzilhada, aquela engrisilha, porque a menina chega, eles vão depois providenciar a troca, né, pelo menino, que é o que elas queriam, mas Anne é encantadora. Já que chegamos ao clima romântico, eu vou falar de dois livros que não é romântico, outro é romântico porque eu fui ler, eu tava com saudade dos Bridgertons, porque eu fui assistir a série. E eu li alguns Bridgertons, eu não li toda a série dos Bridgertons, mas eu comprei toda a série dos Bridgertons, eu acho. Eu comprei uns 6 livros, não sei se são... Deixa eu ver, peraí. Eu acho que eu não comprei toda a série, mas eu tenho aqui eu tenho 6 livros dos Bridgertons. São 7. Eu tenho... Não, são 8. Eu tenho 6 livros, né? Cheguei a fazer a coleção com 6 livros, mas eu li até o 3º, tá? Que é da Julia Quinn, a famosa Julia Quinn. E aí teve a série da Netflix, que é sobre o primeiro livro. Eu adorei a série, me diverti muito. E eu fiquei com saudade quando a série terminou. E fui pegar, olha, eu vou pegar os que eu tenho aqui ainda pra
ler a coleção. Então eu peguei Os Segredos de Colin Bridgerton, que é a história do Colin e da Penélope. Eu gostei da Penélope da série. E foi muito divertido. Eu não tenho mais aquela relação também de tanto amor com os romances de época, mas eu me divirto, tá? Eu gostava, acho que quando eu comecei a gostar de ler, eu ficava mais empolgada, sabe? E eu ainda acho que a Julia Quinn ela é uma das melhores. Eu acho que ela faz esse humor desse tipo de livro, essa coisa do humor pela sedução, pelas situações meio constrangedoras. É romance de época. Eu acho que a série, inclusive, da Netflix pegou o jeito desses romances. Não é pra ser nada muito assim, não é pra ter grandes dramas existenciais, sabe? É pra ter essa pegada assim de um certo erotismo, uma sedução, ao mesmo tempo tudo muito colorido, tudo muito bonitinho. Enfim, tá aqui, eu peguei pra matar a saudade e não sei se eu vou pegar, eu ainda tenho 2 aqui pra ler. Vamos ver. E também para fechar esse vídeo, será que tá muito grande? Vou falar aqui do Planeta dos Macacos, do Pierre Bourla, que foi uma leitura muito gostosa. Eu tenho esse livro aqui também há um bom tempo aqui em casa e nunca tinha lido. E peguei essa leitura. Eu acho que essa história, eu gosto muito dos filmes do Planeta dos Macacos, eu assisti todos já. O antigão lá aquele ator que minha mãe acha ele um gato. Ai meu Deus, será que tem aqui? Ele fala aqui do filme. O Charlton Heston. Foi o Charlton Heston que faz o Friends com o Joey, que ele... Acho que é o Charlton Heston. Já o senhor é o Charlton Heston, que o Joey vai tomar banho no camarim. E eu assisti todos, desde esse filme aí. Eu não sei se teve mais, tá? Quanto o estrelado pelo Mark Wahlberg, que tem uma macaca que ela é muito parecida com o Michael Jackson. Depois que ele fica mais... tem a trilogia, que é bem legal. Eu acho que o que eu gosto da história do Planeta dos Macacos, esse livro do Pierre Bourla, ele vai trazer a história como... é diferente da trilogia, mas a lógica de formação, assim, a lógica é a mesma, assim. Eu acho que sempre que a gente lê o Planeta dos Macacos, a gente pensa na consciência humana e nos comportamentos humanos, porque o cara cria uma história em que um grupo, né, de cientistas que está no espaço, no futuro, tem uma determinada situação e eles vão, inclusive o livro ele tem um tom de relato científico, né, em que eles vão parar nesse planeta, e um planeta muito parecido em termos de clima, de vegetação com a Terra, mas os seres humanos que estão habitando esse planeta, eles são aparentemente primitivos, como se eles fossem da época do Paleolítico, Neolítico, né? Ainda eles não expressam, não tem a palavra, seria meio que o homem das cavernas. Enquanto que eles vão encontrar macacos que têm uma certa tecnologia desenvolvida e tem comportamentos humanos. A jornada do ser humano vendo numa condição em que ele faz os animais passarem, porque o livro começa com eles fazendo experiências com macacos, e ele acaba né, quando ele está nesse planeta, os papéis são invertidos. Então é a velha técnica de não faça comigo que eu não faço eu não vou fazer aquilo que eu não quero que faça para mim. Então ele usa muito isso aqui nos diários do nosso... Eu esqueci o nome dele, do protagonista, assim, de um dos cientistas, em que somente olhando numa condição de que ele vai ficar numa jaula, de que ele vai perder a liberdade dele, de como... somente assim que ele toma consciência também de que os seres humanos fazem isso também com os animais, né? E eu acho que a gente pode ficar por aqui com o Diário de Leituras e a gente vai se ver no próximo vídeo.